Vasco da Gama encerra a quarta rodada do Campeonato Brasileiro na lanterna da competição apenas com 1 ponto. E treinador novo? Vasco não tem. Segue na zona de rebaixamento, última colocação, e a situação é muito pior do que vocês imaginam. Não vai só da mão de treinador, não vai só da mão de direção. O problema é mais grave, é dentro de campo. Fala, minha rapaziada aqui do Voz Esportiva, eu sou o Magno Martins, já agradeço a todos vocês que estão aqui para poder ver mais um giro de notícias. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curte, comente, compartilha e espalha para geral que o Voz Esportiva tá no ar. Então, rapaziada, sem enrolação, vamos falar do que aconteceu com o Vasco na noite de ontem. O Vasco foi totalmente previsível no segundo tempo contra o Santos. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom, onde o Vasco já poderia ter matado o jogo, porém o jogo acabou empatado de 1-1 e deixaram o único jogador do Santos ontem que não podia jogar, que foi o Neymar. Fez os 2 gols, decidiu o jogo, catimbou, mas o problema é muito maior que isso, gente. Não é só deixar Neymar jogar, não é... Enfim, o problema é maior. O problema do Vasco hoje vai além do extracampo. O problema do Vasco hoje começa dentro de campo. Tem jogadores como o Nuno Moreira que não tem mais condições de estar jogando com a camisa do Vasco, gente. De titular. O PH ontem só faltou pedir dar licença para o Neymar para poder marcar ele. Um jogo decisivo. E no final do jogo, depois de treta do Neymar com o Thiago Mendes, jogador do Vasco, o Paulo Henrique foi praticamente pedir, pelo amor de Deus, para o Neymar dar a camisa para ele. Para mim foi uma cena constrangedora, né? E o único destaque positivo ontem em Vasco, o Vasco mostrou que tem um capitão dentro de campo. Se chama Thiago Mendes. Próximo jogo, a braçadeira de capitão tem que estar no braço dele. Jogadoraço, Barros também. Não deu mole pro Neymar, o Neymar ficou caindo, ele reclamou com o juiz, aquele lance que vai virar meme, que ele ficou fazendo assim, ó. O Neymar pega na bola, toca e cai no chão. E agora eu pergunto para vocês. Ano passado, antes do Vasco estar essa loucura, antes do Vasco estar na última colocação do Campeonato Brasileiro, foi difícil trazer um treinador? O Vasco só conseguiu trazer o Diniz porque ele estava no mercado solto. E agora na última colocação? Será que o Vasco vai convencer o Renato Gaúcho, Arthur Jorge, Marcelo Galhardo de vir treinar um clube que ocupa a última posição hoje do Campeonato Brasileiro e vem numa crise sem fim administrativamente? Eu acho muito difícil, rapaziada. Vamos ver o que acontece, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Domingo, Flusão enfrenta o Vasco da Gama pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense, que tem a vantagem, que ganhou de 1-0, porém terá 2 desfalques importantíssimos para o jogo contra os Gigantes da Colina. O tricolor da Laranjeira não vai contar com seu técnico Zubeldia à beira do campo porque foi expulso, e ao mesmo tempo também não vai ter o Lúcio Acosta, que se machucou no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Seria um problema para o Fluminense? Fluminense que vem jogando um futebol muito interessante, inclusive contra o Palmeiras na Arena Barueri. O Fluminense perdeu o jogo de 2-1, porém jogou muito bem. Para mim, hoje é o time do Brasil que vem jogando um futebol mais redondo, melhor jogado e mais competitivo, e com um treinador muito coerente, fazendo o que dá para fazer com os jogadores que ele tem na mão. Vamos ver como é que vai ser o clássico de domingo. Tudo pode acontecer, mas o Fluminense é o favorito. E agora vamos de notícia do Botafogo glorioso. Conmebol definiu já os jogos de ida e volta da terceira fase da pré-Libertadores. Se o Botafogo conseguir avançar, o Botafogo entra na fase de grupo da competição e vai em busca do bicampeonato. Lembrando que em 2024, quando o Botafogo foi campeão, o Botafogo também começou a competição na pré-Libertadores e se sagrou o primeiro campeão da Libertadores a começar jogando na fase pré antes dos grupos. A Conmebol definiu que os jogos serão no dia 3 de ida em Guayaquil e dia 10 de março de volta no Newton Santos. Com isso, o Glorioso agora tem que se preparar para poder entrar na fase de grupos da competição mais desejada do continente americano, sul-americano.
Após vice-campeonato do Flamengo e vexame no Maracanã para o Lanús pela final da Recopa, treinador do Flamengo, Felipe Luiz, analisa a pressão e fala que confiança só vai voltar com vitórias. Lembrando que o Flamengo já acumula o segundo vice-campeonato na temporada e provavelmente o Flamengo jogará a final do Campeonato Carioca. Será que o Flamengo voltou a ser um time do cheirinho? Treviso está a caminho, hein? Final de semana também tem decisão no Campeonato Paulista. Semifinal com Choque Rei, Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Novo Horizontino. As semifinais do Campeonato Paulista que serão em jogo único e as finais sim serão em 2 jogos. Deixa aí seu comentário, torcedor. Quem você acha que vai para a final? Palmeiras, São Paulo e Novo Horizontino e Corinthians. Pode surgir uma zebra? Tem grande chance, é jogo único, empatou, pênalti. E final em 2 jogos. Comenta aí quem você acha que vai passar para a final do Paulistão. Quero saber a opinião de vocês, hein? E quero encerrar esse vídeo de hoje aqui com uma reflexão muito grande. Falando do Flamengo, todo poderoso, um clube por méritos campeão de tudo nos últimos 6, 7 anos, com os maiores salários da América do Sul, com jogadores de nível de Europa, Paquetá, enfim, Jorginho, Carrascal, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, porém que foi derrotado ontem à noite no Maracanã pelo fragilíssimo Lanús, aonde o seu jogador que mais ganha, o maior salário no elenco, ganha em torno de 10 a 12 mil reais por mês, com uma folha salarial de 250 mil reais. Infelizmente, quando a soberba passa o campo de futebol e a humildade é esquecida do lado de fora, no vestiário, acontece isso. Apesar de que o Flamengo, em competições internacionais, no Maracanã, sempre costuma fazer vexame. E não podemos esquecer de falar isso. Ontem, no Maracanã, foi um vexame. Mas uma coisa que ninguém está falando é do título histórico do Lanús, calando 70 mil pessoas no Maracanã. Um time de Operário, fragilíssimo, mas que sentiu a camisa do Lanús, que não é um time de primeira prateleira aqui na Argentina, foi lá, foi campeão e não foi nos pênaltis, não foi sorte. Ganhou por mérito 3 a 2 na prorrogação e ganhou os 2 jogos do Flamengo. Com isso, fica a reflexão. O que mais vale hoje? Seriedade e vestir a camisa ou salários astronômicos dentro do futebol sul-americano? Vou terminando aqui, deixando essa pergunta para vocês para refletirem. Valeu? Beijão, rapaziada. Até amanhã.